Bom, só para dar um parecer aqui do Palio, esse é um Palio 1.6 16 válvulas, veio para fazer alguns serviços aqui com a gente. Um deles, embreagem. A gente já tirou o câmbio fora, né? Aqui do câmbio, eu já tirei o câmbio, tirei kit de embreagem e o volante do motor. Eu tirei para poder analisar esse retentor, né? Que aí aqui é um retentor. É o retentor do volante que a gente chama, para ver se tinha algum sinal de vazamento de óleo. A gente vê algumas contaminações aqui por óleo de motor, mas esse carro recente teve um vazamento da parte de cima. Então a gente percebe que o óleo vem ali de cima e vem escorrendo, né? Então é muito mais provável que esses resíduos de óleo foi do vazamento anterior que a gente já resolveu. Do retentor em si, não vejo nenhum vazamento assim. Então a princípio a gente vai deixar esse retentor aí. Só se fosse trocar por questão de preventivo, né? Mas por hora ele não apresenta nenhum vazamento. Parte de suspensão também e de freio a gente já desmontou. A gente tirou as bandejas, né? Para poder substituir as bandejas. E depois a gente vai falar um pouquinho aqui do sistema de freio. Falando ainda aqui de câmbio, né? De embreagem, aqui está o volante, né? A gente tirou ele fora para poder analisar a face dele, porque é nesse ponto que o disco de embreagem faz a tração do carro. Então, se a gente pegar aqui a laminazinha de estilete, a gente vê, ó, que a face do disco não está muito uniforme, né? Ela, até passando a mão aqui, você sente ela irregular, né? Com uma certa onda, assim, bem no meio, né? Isso é natural, né? Conforme vai tendo o desgaste da embreagem, vai distorcendo essa face aqui, né? Então o que é o ideal fazer aqui? Um servicinho de torno, né? Leva lá e dá um passezinho nessa face aqui para deixar ela bem plana para receber a embreagem nova. Aqui é a embreagem velha, esse é o rolamento de embreagem. O disco foi bem usado, mas não chegou a alcançar os rebites, né? Mas a gente vê que o disco, né, já chegou aí no momento dele, né? E aqui é o plator de embreagem, né? No plator a gente vê algumas marcas de patinar a embreagem, né? Esse cara aqui é que tem essas molas do plator que vão ficando rígidas, né? Porque quando você pisa na embreagem, esse rolamento vem, encosta aqui e força tudo isso para dentro. E essas molas é que tem a função de se afastarem, né? De recolher o plator e liberar o disco. E aí com o tempo, né? Tanto que a gente pisa ali, embreagem no trânsito, pisa várias vezes, vai criando a fadiga desse material. E aí ela vai ficando mais rígida e começa a estourar o cabo da embreagem o tempo todo, né? Então a gente já vê aqui, ó, que tá bem marcado as molas, né? Por conta do contato aqui do rolamento, tá? Então é por isso que a gente vai mais trocar a embreagem, porque essas molas aqui estão muito rígidas e aí o cabo da embreagem estoura o tempo todo. E aí aqui é o kitzinho de embreagem novo. Plator, disco e rolamento. E aqui no volante a gente vai dar um passe. Falando de freio, pastilhas de freio ainda tinha bastante material, né? Digamos que estava meia vida. Só ainda falando de câmbio, esse é o coxim de câmbio. São dois coxins de câmbio, né? Um lá tá bom, mas esse aqui tá estourado, né? Esse carinha aqui que faz a fixação do câmbio, e era ideal ter um novo aqui para ficar zero bala. Então, pastilha a gente viu que tem bastante material, e o nosso maior problema aqui é com o disco de freio. Depois eu vou mostrar lá a literatura técnica, mas aqui espessura dele mínima 18 milímetros de espessura. Esse aqui está com 15,5, ou seja, ele está muito fino e com muita rebarba. Então a gente vai precisar de um kit de discos de freio novos aí para poder ficar zerado. Falando também de flexível, eu também imaginei trocar esses dois flexível, né? Que é um caninho, uma mangueira, né? Basicamente é uma mangueira que leva o fluido até a pinça de freio. Porque na capa externa, que é essa que a gente está vendo, a gente já vê algumas rachaduras, né? Então, de repente, um parzinho de flexível aí também seria bom. Que mais? Bom, a gente vai trocar fluido de freio, né? Já que estamos mexendo. Aqui atrás, cilindros de roda
Eu puxei no histórico do carro, tá com 2 anos que foi trocado, 2 anos e meio que foi trocado esses cilindros. Foi comprado na época pelo cliente da TRW, mas já vazou, né? A gente já vê aí, é tudo contaminado por fluido de freio, dos dois lados. E o problema é que deu uma contaminada nas lonas de freio. Então aqui o que seria o ideal? Um parzinho de cilindros de roda e um joguinho de lona, né? Porque quando esse fluido cai na lona assim, fica úmido, ele já não sai mais, né? Porque a lona acaba absorvendo o fluido. Então o ideal é pôr um parzinho novo aí. Esses cubos também já tem, né? Pelo ruído, ó, já dá sinais aí que vai começar a roncar, né? Já começou, na verdade, né? Já fazia aí começar a roncar. De ambos os lados também. Os tambores de freio também já tem aqui um desgaste, né? Eles já estão com um degrauzinho aqui. Também pensei em pôr os tambores novos, mas se não, os tambores a gente dá uma lixada e mantém os novos, né? Mantém os velhos. E aí, de repente, foca mais em trocar as lonas e os cilindros de roda traseira. Do lado de cá a mesma coisa. O cilindro aqui já tá vazando. Aqui só não chegou a pegar nas lonas, né? Mas tá vazando. E tinha muito WD também, acho que passaram WD em algum momento aqui. Tava bem úmido de WD aqui por fora. Desse lado a gente já não escuta, né, tanto barulho de roncado de rolamento. Tá melhor que o outro lado. Mas o lado do motorista que tá roncando, né? Aqui na dianteira também, né? Só disco de freio e flexível, que também tem uma rachadurinha aí já na parte externa dele. Então a mesma recomendação, por isso eu recomendei um par de flexível, né? E o disco de freio já vai vir um par também, já substitui desse lado. E acho que é tudo. Vou mostrar o câmbio lá em cima, que tá... Separei ele para poder lavar. Daqui do restante é só parafuso, que a gente vai limpar tudo bonitinho para poder montar lá direitinho. Vamos subir lá para ver o câmbio. Antes disso, aqui estão os dois semi-eixo, né? O Alex tinha comentado comigo de que tinha uma marca, né, de melado de óleo. Provavelmente era desse ponto aqui. O semi-eixo ele tem duas coifas, o lado roda e o lado câmbio. Do lado câmbio, aqui dentro tem um rolamentinho e provavelmente ele tem um desgaste. Aí ele tá deixando passar o óleo do câmbio por dentro do rolamento. Aí aqui seria bom trocar rolamento e coifa. E desse lado a coifa não tá vazando, mas ela tá rachada. Tá vendo? Aí de repente aproveitar e trocar, né, essa coifa, já que tá desmontado, né? E aí desse lado não precisaria trocar o rolamentinho, né? Trocaria só a coifa, não sei se vende separado, enfim, é coisa de analisar depois. E aqui uma coifa lá do roda, só uma, que ela furou aqui. Esse lado aqui ela furou, aí trocaria só uma lá do roda e trocaria as duas lá do câmbio. Essas coifas lá do câmbio, ela é meio problemática. Por quê? Porque é uma coifa que, como ela trabalha com esse rolamento interno, precisa ser algo de uma marca muito boa ou ser pelo menos original. Essas aqui mesmo tem o aspecto de ser ainda as originais. Porque se tirar isso aqui para pôr de qualquer outra marca e paralelo, isso aqui não dura. E isso aqui é muito importante porque é essas coifas que seguram o óleo do câmbio dentro da caixa de câmbio. Se por algum motivo elas vazarem por má qualidade, todo o óleo do câmbio vai embora, né? E aí a gente acaba gerando ali um desgaste prematuro no câmbio. Então, se for mexer, né, precisa ser de uma marca muito boa ou ser até mesmo as originais, porque é um sisteminha bem chato, né? Tá merejando de óleo, mas é muito pouco, né? É muito pouco. Aí depois a gente conversa melhor sobre isso aí pra gente ver o que vai fazer. Bom, aqui a gente tá com o câmbio, né? A gente separou ele aqui pra poder lavar. E aqui dentro é o compartimento, né? A capa seca que a gente chama. Então a gente vê bastante resíduo aí, né? Da poeira. E precisa lavar isso aqui, deixar tudo limpinho.
E aqui o rolamento da embreagem, ele trabalha aqui dentro. Ele fica encaixado aqui. E toda vez que a gente pisa na embreagem, ele vai de encontro. Deixa eu ver se eu consigo encaixar ele aqui bonitinho. Então toda vez que a gente pisa na embreagem, ele vai de encontro ao platô e volta. O cabo da embreagem é ligado nessa alavanca que faz esse movimento. A gente pisa na embreagem, ele vai, libera a embreagem, a gente muda de marcha e ele volta para o lugar. Então, a gente vai ter que fazer higienização total aqui, né? Para poder tirar todo esse resíduo e montar com a embreagem nova. E, inclusive, rolamento novo. Fazer a lubrificação, né? Tudo isso tem que ser lubrificado. Aqui a gente tem o encaixe do cabo do velocímetro. Eu tenho a impressão que ele tem um pouquinho de desgaste aqui na entrada dele. Mas enfim, a gente vai lavar todo o câmbio, deixar tudo bonitinho para também, quando for pro lugar, já tá no jeito. Aqui a gente tem as bandejas, né? As bandejas da suspensão. Então o nosso problema maior era com essa bandeja do lado do motorista, né? Porque essa bucha aqui, ela, ó, totalmente solta. Porque a bucha tá boa, mas a estrutura da bandeja criou um desgaste aqui no pino. E aí o pino ficava fazendo barulho aqui dentro da bucha, né? Mas em si a estrutura do restante tava boa, né? As buchas estavam boas, o pivô tava bom, mas infelizmente ali a gente teve um desgaste no pino da bandeja, né? E aí vamos substituir as duas. Essa daqui não tinha, a gente vê como a bucha, ela é bem presa, né? Ela é prensada aqui, mas desse lado, por conta do desgaste, a bucha não consegue ficar prensada na bandeja. Então é isso, vídeo um pouco longo, mas é só para fazer um resumo, né, de todos os itens aqui que a gente precisa substituir para o serviço ficar legal e para poder o cliente ter uma noção, né, da mão de obra que a gente precisa fazer para resolver todas essas situações. Para trocar a embreagem tem que descer o câmbio, não tem jeito, tem que fazer as limpezas, analisar peça por peça para poder o serviço ficar bacana, beleza? Depois a gente volta aí com mais detalhes.